Bom dia, de novo. Então, a gente está começando aí a nossa aula 10 e a gente vai falar aí do que está na apostila, vai conversar um pouquinho sobre esse tema que eu acho desafiador, a beça, e ao mesmo tempo parece antagônico em relação a gente aproveitar as diferenças que a gente tem. Quando a gente fala, principalmente de relacionamento, no relacionamento ou no casamento, quando a gente fala diferença, automaticamente a gente subentende algo ruim, né? Algo que pode trazer para a gente conflito e algum dissabor. Mas o que a gente quer conversar hoje um pouquinho com vocês é que são essas diferenças, na verdade, acho que essas diferenças que fizeram com que você estivesse junto aí com o seu cônjuge. Acho que foram essas diferenças que acabam atraindo um ao outro, porque a gente já falou isso anteriormente, a gente é bastante complementar e a gente precisa incentivar e aproveitar, perceber naquilo que o outro é melhor do que a gente conseguir fazer com que aquela diferença que para o todo melhor seja para a família aproveitada ao máximo, né? Então, é sobre isso que a gente quer conversar com você hoje. Na verdade, né, a gente sabe que Deus planejou assim, né? Deus não nos fez iguais, né? Deus nos fez diferentes. E o propósito de Deus era que realmente a gente descobrisse, né, que as nossas diferenças podem ser utilizadas, né, podem ser aproveitadas para o nosso benefício. O Rodrigo falou muito bem, assim, realmente às vezes a gente pensa, nós somos diferentes, e em geral, isso é uma estratégia até do nosso inimigo mesmo, né, de pegar essas diferenças para apontar para um lugar ruim, né? Assim, apontar para desacordo, isso aí vai trazer algum tipo de transtorno. Exatamente, né? Quando era justamente o propósito, né, inicial de Deus para o casamento é que a gente compreendesse que as nossas diferenças são oportunidades, né? São realmente podem ser, né, maximizadas para o nosso benefício, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso hoje de manhã, sobre esse tema. A gente até falou bastante, né, sobre isso, né, da gente reconhecer as diferenças. E o livro fala... Falamos até para a gente fazer aquele trabalho de casa que eu não sei se você fez até hoje. Lembra que era apontar características, né, boas e também dificuldades que você tem do seu cônjuge. Se você não fez, ainda dá tempo de você fazer e conversar sobre isso um dia, botar na mesa mesmo, num papel, né? Eu tenho aprendido cada dia mais com um monte de coisa que eu tenho estudado, tenho lido, a importância da gente escrever num papel. Rodrigo, mas eu gosto de escrever no computador. Não é a mesma coisa. Talvez a Aline pode explicar isso melhor, mas a psicologia explica um pouco isso, porque quando a gente digita no computador, a gente digita letra a letra. E quando a gente escreve num papel, é claro que a gente escreve com a caneta ou com o lápis a letra, mas o seu cérebro ele mentaliza aquela palavra. Então, a mensagem que você está escrevendo, a mensagem que você está transportando ali do seu interior para um papel, ela vai sendo fixada muito mais em você, dentro de você, aquela ideia, do que se você digitar. Tá? Então, é um estudo até científico esse negócio, mas... Eu acho importante a gente pensar, quando a gente casa com alguém, em geral, a gente, obviamente, todo mundo cria expectativas, né, sobre a pessoa que a gente se casa, é óbvio, né? Só que quando a gente fala dessa questão de diferenças, a gente precisa pensar um pouquinho se a gente, por acaso, não idealizou que o nosso cônjuge fosse de uma maneira diferente como ele é de verdade. E aí a gente olha lá para trás, quando a gente começou a se relacionar, porque assim, às vezes a gente fala assim, nossa, mas ele mudou completamente. Às vezes a gente escuta isso, né, de casais. Nossa, ele era muito diferente quando a gente namorava. Eu acho muito difícil isso acontecer. Né? A gente, óbvio que a gente com a intimidade, as coisas, óbvio, a gente se mostra mais, mas é claro que no namoro,
a gente já mostra sinais de quem a gente é, da nossa personalidade, especialmente se a gente teve um período de namoro onde, de fato, a gente teve a oportunidade de se conhecer. Por isso que a gente fala tanto para os casais solteiros, né? Realmente se conheçam, conheçam um ao outro, né? A gente fala da questão, né, da pureza sexual, porque muitas vezes, quando um namoro, né, como um casal solteiro, já começa, né, num relacionamento envolvido sexualmente, nem sempre, tá, gente? Mas às vezes isso pode atrapalhar, né? E uma que a gente sabe que não é o propósito de Deus, mas assim, isso também atrapalha de conhecer propriamente o outro, conhecer as características daquela pessoa. Mas a gente está aqui já falando todo mundo que está casado, né? A gente já se casou e às vezes a gente tem um espírito, né? E eu estou falando, gente, enquanto todas as lições que a gente tem conversado aqui, a gente sempre fala isso, é bom a gente reforçar que a gente também é muito inspirado, a gente também é lembrado de coisas. Às vezes a gente tem uma necessidade de controlar o outro. E a gente quer que o outro seja aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Mas eu acho que isso que você está falando é até natural. A gente idealizou, faz parte daquele sonho que a gente conversou aí na semana passada. A gente idealizou um projeto, né? E o outro se encaixa da forma como a gente acha que ele deveria se encaixar. Só que assim, ninguém muda ninguém, né? A gente não tem esse poder. E nem é o plano de Deus, e nem é saudável. Porque nós, né? O Rodrigo tem as características dele, eu tenho as minhas características. Isso não significa, não estou dizendo que ninguém possa melhorar. Eu acho que é justamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje, né? Da gente maximizar as diferenças, porque quando a gente reconhece que um é diferente do outro, a gente pode sim ajudar algum ao outro a crescer, a melhorar, ok. Mas a gente não pode mudar o outro. E querer que o outro mude, e querer que o outro seja o que eu quero, é também uma atitude muito controladora, egoísta, né? Porque ele tem as características dele, eu não posso... E a gente não é muito feliz. Muito legais, por sinal. Fala pro pessoal aí, muito legais. Mas assim, óbvio que todos nós temos qualidades e defeitos, né? Mas a gente não pode querer que o outro seja o que a gente quer que ele seja, né? Porque assim, ninguém é feliz plenamente sendo uma coisa que você não foi planejada para ser. Então, a gente só é feliz de fato quando a gente é autêntico, quando a gente é o que a gente é, quando a gente vive, né, o que a gente... E eu não estou dizendo, mais uma vez, porque pode parecer assim, então vou viver assim, não vou mudar, não vou melhorar. Não é isso. Mas a gente tem, e aí eu falo até mais com as mulheres agora, né, a gente tem um pouco mais isso, né, de querer controlar tudo, né? A gente tem isso um pouco dentro da gente, né? E às vezes a gente quer que o nosso esposo seja aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Só que isso é uma atitude. E às vezes isso é uma atitude egoísta da nossa parte, porque isso não revela de fato o amor que a gente deve ter pelo nosso cônjuge, porque ele precisa ser ele, né? E a gente precisa aceitar, e eu preciso ser o mesmo, né? Então a gente precisa aceitar que nós somos diferentes, né? E que a gente precisa aceitar o outro como ele é. A gente já falou isso, né? Da gente aceitar as nossas diferenças, porque, gente, a gente não pode ser feliz sendo quem a gente não é. Só que o que acontece muitas vezes é que a gente casa, e depois que a gente casa... quer mudar o outro de todo jeito. A gente acha que a gente tem esse poder. Às vezes eu fico assim, gente, a gente acha que a gente é melhor que o Espírito Santo, né? Que a gente consegue mudar as pessoas, né? A gente se acha o próprio Espírito Santo, que a gente acha que a gente pode mudar o outro, né? E a gente não tem esse poder. E nem é o propósito de Deus, pelo contrário, né? A gente precisa aceitar, só que se a gente viver sempre com essa expectativa, não, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele seja assim, a gente vai viver frustrado, porque o outro nunca vai ser aquilo que a gente quer, óbvio, né? E é isso que a gente precisa entender, sabe? Quando eu estava pensando sobre isso, eu estava pensando, gente, isso é uma coisa que acontece às vezes de forma sutil. E a gente precisa tomar cuidado. São as mínimas coisas, gente, que acabam assim, vão frustrar. A gente falou sobre isso, né? Vão minando a gente devagarinho. São essas pequenas diferenças de um cuidado, talvez assim, que às vezes a esposa espera que
sei lá, o marido seja um pouco mais romântico, ou seja um pouco mais detalhista com alguma coisa, e espera aquela ação e nunca vem. Mas tem o lado dele não ser mais assim. O homem, de forma geral, não é tão detalhista, acaba olhando a coisa como um todo. A mulher que acaba percebendo ou tentando captar detalhes. Isso acontece, inclusive, né? A gente fala no dia a dia nosso. Quantas vezes, a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, quantas vezes você já falou para o seu marido, assim, as mulheres, né? Falou para o seu marido assim, puxa vida, você não viu aquilo? Não, ele não percebeu. Puxa vida, que dia é hoje? Ou que você não viu que fulano de tal falou com não sei quem? Não, não viu, a gente não viu mesmo. E pior que o seu esposo não está fingindo de morto, ele não viu mesmo, ele não tem ideia do que está acontecendo, ele está viajando na batatinha, não sabe. E aí, às vezes, a Aline fala assim, poxa, às vezes até com as crianças, situações nossas mesmo. Você não viu que a Isabela falou aquilo no carro? Não escutei isso. Mas você não viu que o Guilherme comentou sobre o amigo dele, que não sei... Não, a gente não está atento a isso, não adianta. Então, agora, acho que ela já desistiu, mas de mim não, né? Mas... Não, mas a gente tem que aprender, né? É justamente isso, olhar. Eu lembrei de um exemplo, o pastor André, uns anos atrás, contou lá na igreja, de um pastor que recebeu uma mulher no gabinete. E aí ela falava assim, pastor, eu queria muito que meu marido fosse como o marido da fulana de tal, porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele é assim, ele fala desse jeito, e ele age dessa maneira e tal. E o pastor falou assim, meu Deus, quem é esse homem? Que assim, o cara é perfeito, né? Faz tudo perfeito. E aí ele perguntou para ela, quem é essa? Pastor, é o marido da fulana da novela lá da Globo, né? Assim, a pessoa idealiza uma coisa, né, que não é real, né? E a gente permitir que o outro seja ele mesmo é uma demonstração de amor, né? Porque a gente permitir, né? Agora, a gente até falou isso, em geral, as características que hoje mais nos incomodam no nosso cônjuge, aquilo que mais te incomoda, talvez no início do relacionamento, era o que mais te chamava a atenção. Eu ouvi isso e eu falei, gente, isso é muito verdade. Eu me lembro assim, quando eu comecei a namorar o Rodrigo sempre foi uma pessoa muito extrovertida, falava com todo mundo, conhecia todo mundo. Eu achava aquilo o máximo, né? Quando a gente era jovem na igreja, eu achava aquilo muito legal, porque eu era mais tímida, eu não era tão assim. Mas impressionante que depois que a gente casou, aquilo passou a me incomodar. Eu já falei isso, né? Porque assim, a gente ia para um lugar e ele falava com todo mundo e eu ficava mais tímida. Então, assim, são coisas que a gente precisa ter o cuidado. E uma outra coisa que eu acho que é importante é a gente comunicar. A gente já falou de comunicação, mas a gente comunicar ao outro aquilo que te incomoda, o porquê incomoda. Por exemplo, uma pessoa que é muito organizada, uma pessoa que é bem desorganizada. Eu já ouvi muito isso, assim. Eu mesma já me senti assim, talvez, e outras pessoas também já tenham sentido assim, mas eu já ouvi esse relato. Por exemplo, quando alguém é muito organizado... no caso, não sou eu. Mas quando tem um que é muito organizado, o outro muito desorganizado. Aí o outro fala assim, poxa, eu fico chateada, porque eu acho que quando ele deixa as coisas jogadas, ou quando ela deixa... Eu conheço que a gente fala assim, parece que o homem é sempre mais organizado, e não é verdade. Tem homens que são muito mais organizados do que mulheres, eu conheço casais assim. E aí o outro fala assim, nossa, mas ele sempre deixa, poxa, quando ele deixa as coisas jogadas, ele não pensa em mim, eu me sinto desprestigiada, eu me sinto desvalorizada quando ele deixa as coisas organizadas. E às vezes a gente pensa assim, por que essa pessoa, ao invés de só ficar reclamando, né, ao invés de só ficar, não comunica isso ao outro. Olha, quando você deixa isso aqui desorganizado, eu me sinto dessa maneira. Eu entendo, né, aquela coisa até da linguagem do amor, mas quando eu vejo que você faz isso me traz essa percepção. Né? E, gente, isso pode ser libertador. Eu ouvi até um testemunho de uma moça que, nessa área mesmo, de organização, ela simplesmente falou para o marido como ela se sentia quando ele fazia aquilo. E aquilo foi transformador para ele, porque ele entendeu que ela se sentia
muito desvalorizado quando ele deixava as coisas espalhadas, né? Tudo que a gente está conversando aqui ele vai apontar para uma direção de a gente perceber que em tudo que a gente vive na nossa vida, existe um olhar, aquela teoria, né, o ditado popular, do copo meio cheio ou meio vazio. A gente vai escolher que visão a gente quer ter a respeito da nossa casa, da nossa família, do nosso relacionamento. Então, tudo isso que a gente está conversando hoje vai apontar. Diferenças existem e sempre existirão. E a gente tem a oportunidade de só ver o lado negativo das coisas, que é o que a Aline está falando aqui. Pô, nada funciona, ele não funciona como eu gostaria, ela não funciona como eu gostaria. Ou então olhar o lado bom das diferenças. Que eu fico pensando assim, a Aline é extremamente organizada. Olha que vida chata que se fosse eu também extremamente organizado. Que casa é essa que não tem nada fora do lugar, nada fica desorganizado? Não tem um negócio assim criativo, sabe? Um negócio, esse vaso não era aqui, mas hoje está, olha coisa linda, ficou ótimo. Né? Mas não era para estar aqui, esse negócio ficou aqui. Essa desorganização, assim, do jeito divertido, pode trazer um colorido para a vida, mas é a forma de enxergar as coisas. Senão a gente só olha o lado chato. Eu, particularmente, eu não sou um cara organizado mesmo. Sou assim, né, amor? Tô melhorando. Tô. Pela fé, gente. A gente tem que orar mais. A gente profetiza e crê. Mas, assim, a gente precisaria, quando a gente fala isso, parece que a vida fica meio cinza, quando tudo é regrado, quando tudo caramba, meio milímetro para cá. É um negócio bem chato isso. Eu acho muito chato. A Aline não é tão militar assim nas coisas, mas ela é bem organizada. Por isso, por exemplo, os papéis aqui em casa. Não sei como é na sua casa aí, mas aqui, papel, onde é que está aquele negócio? Eu pergunto onde que está, porque eu tenho meus papéis, esses documentos do carro, de casa, essas coisas assim, eu tenho o meu canto aqui. Mas eu vou amontoando eles ali, faço uma oração de vez em quando, vou lá e dou uma arrumada, mas o resto, sim, das coisas, eu prefiro que ela organize, porque ela vai ser mais organizada do que eu nesse sentido. Mas para pensar se quando a gente quer tudo nos mínimos, tinha um personagem que falava isso, nos mínimos detalhes, a vida pode ficar um pouco chata, gente. A vida precisa ser... outro dia eu estava vendo um documentário que falava sobre... Ele estava falando assim, cara, se a gente... Foi ontem, não foi documentário, não. Nem sei se você viu. Sai na internet aí, alguém pegou um senhorzinho de 80 anos na praia com uma prancha de surf. Aí ele falando assim, alguém falou, o senhor é grupo de risco, o senhor não pode estar aqui, o senhor não pode fazer isso, eu tinha que estar em casa, se resguardando por causa do coronavírus e tal. Aí o senhor de 80 anos com a pranchinha no bar do braço, curiosa a foto, inclusive. Aí ele foi e respondeu assim, olha, meu filho, era um jovem, possivelmente, que perguntou isso para ele. Falou assim, olha, eu vou estar aqui, olha, eu já vivi 80 anos, eu já passei por tanta coisa, eu podia já ter morrido de qualquer coisa. Eu posso morrer amanhã. E se eu prefiro me arriscar, eu prefiro fazer a coisa um pouco fora do padrão e continuar vivendo, a ficar em casa e morrer de depressão. Porque o surf me faz viver. Era a frase dele. Aí eu falei, caraca, ele está certo. Porque muitas das vezes a gente quer que tudo esteja na regra, tudo esteja conforme, tudo esteja no controle, mas na verdade a gente não percebe que muitas das vezes esse controle, essa regra, está matando a gente. Isso serve para a gente enquanto pais também. Hoje é um dia importante, Dia dos Pais, que a gente comemora, né? Mas o quanto a gente não é desafiado para a nossa casa tá arrumada, para os nossos filhos obedecerem tudo certo. Eu falo para você uma coisa, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela sua vida, porque a gente vive na igreja em Jacarepaguá, e na igreja de Nova Vida, de forma geral, eu conheço algumas igrejas, não existe uma pressão extrema, estou falando agora de mim como pastor, não existe uma pressão extrema em relação aos filhos dos pastores.
Mas, de forma geral, a igreja há uma cobrança extrema. Imagina, eu já falei isso de púlpito, meus filhos são adolescentes normais que vão errar, vão correr na igreja, agora não mais, né? Mas vão fazer besteira, daqui a pouquinho vão namorar e de repente não vai dar certo, vai desmanchar, e vão fazer algum tipo de bobagem. E ok, eles só são meus filhos, são pessoas comuns, iguais às outras. Então, eu estou falando isso porque a gente às vezes sobrepõe cobranças extremas. E aí senão eu fico falando aqui, mas eu lembrei de um caso, de uma vez, é uma pequena história. A gente fica estressado, eu não sei se você já experimentou isso, talvez tenham pais aqui que os filhos já não moram mais com eles. A gente fica estressado, o brinquedo num lugar, fora do lugar, se você já teve criança pequena, você já pisou naquela pecinha, né, de noite, pisou naquela pecinha descalço que ele largou no chão, que dói até a alma. A gente, né, larga uma pecinha num brinquedo no chão, você chuta, você pisa, aí a gente fica irritado. Só que depois, cara, eles vão embora. Esse tempo vai passar, os brinquedos não vão mais estar espalhados, né? A luz da casa não vai ficar mais acesa, porque eles não vão estar mais aí. E aí a gente vai ficar, a vida fica bem diferente. Então, eu não sei se alguém tem essa experiência, né? Mas a gente está caminhando. Se não tem, a gente está caminhando para essa direção. Então, vamos aproveitar as coisas que também não funcionam tão bem e as diferenças dos outros. Ele dá um monte de exemplo aí. Eu acho que é isso. Primeira coisa, o primeiro passo é isso mesmo, a gente identificar, né? E eu acho que é muito importante a gente entender isso, né? De que a gente não controla. Eu conheço pessoas, casais, né? Que controlam o outro o tempo todo. Controlam, por exemplo, o que o outro faz. Então, por exemplo, eu conheço mulheres que reclamam dos maridos ou jogarem bola ou assistirem um jogo de futebol. Eu não entendo por que ele fica ali, sabe? E por outro lado, eu conheço homens que às vezes a mulher fala assim, hoje eu vou sair com as minhas amigas, e aí o homem não gosta, fala, mas por que você precisa sair com as suas amigas? Gente, a gente precisa entender primeiro, mulheres, o futebol é uma bênção, né? Aleluia! Os nossos maridos, eu nunca... Nunca tive isso, né? Porque eu sei que é importante para ele. Ou ir a um jogo, ele nem é muito de assistir. Não sou de jogo, não. Futebol, mas ele gosta de jogar e eu nunca me importei com isso, porque eu sei que isso é importante. Da mesma maneira, para a mulher, né? Às vezes sair com as amigas, gente, tem coisas que não adianta. O homem não vai entender. Tem coisas que a mulher quer compartilhar, quer conversar, que só uma outra mulher para entender. Só quer falar, só falar. E tipo assim, isso faz parte, é importante também, né? E infelizmente tem casais que querem controlar um ao outro o tempo todo. Controlar, às vezes, coisas, né? Relacionamentos familiares, por exemplo. Não quero que você... Você vai muito na minha mãe. Você vai muito lá. Você vai... São coisas assim... É óbvio, tudo com equilíbrio, né, gente? A gente não está falando dos extremos, a gente está falando de coisas que acontecem na vida, mas a gente querer controlar, inclusive, né, se o outro vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? A gente precisa, primeiro, aceitar as nossas diferenças, né? Entender, identificar e estar aberto às diferenças, né? Então, assim, se seu marido gosta muito de futebol... Sabe, outro dia eu ouvi uma mulher falando que ela começou a entender mais de futebol e foi lá e sentou com ele para assistir, né? E não ficou só falando besteira, que mulher quando não sabe nada de futebol só fala besteira, a gente não sabe o que é pênalti, o que é falta, o que é nada. Mas ela começou a entender um pouquinho mais de futebol e sentou lá com o marido para conversar, para assistir o jogo. Marido, você, né? Você que não gosta de ir para o shopping, né? Jesus. Eu não gosto, ali. Olha só, os irmãos que estão... Quem é? Eu queria falar, que ele não quer deixar eu falar. Não, peraí, tá aqui. Fala, Celso. Ele está brigando comigo aqui, não quer deixar eu falar não, mas eu quero falar. Fala aí. Sabe o que ela passou a assistir comigo agora? MMA. Eita, olha aí! Caraca! Apesar de que essa mensagem de hoje está muito boa, porque ela está querendo me proibir de ir para academia, entendeu? Ela não quer que eu vá para academia, quer que eu vá viver mais um pouquinho, tá?
mas vou fechar o sol. Mas pode dizer, Só mulher... A gente está ponderando as coisas, né? Mas claro que você tem que decidir aí. Mas a negócio do shopping, né? Outro dia, uma amiga minha comentou comigo que o marido resolveu ir para o shopping com ela, né? E aí ela falou assim, nossa, ele fez uma coisa que ele nunca fez. E ele deve ter feito um esforço enorme para fazer aquilo. O que ele fez? Só para eu sentir aqui no meu coração. Não é indireta, não. Assim, mas assim, ela falando assim, que ele foi para o shopping e ela foi experimentando as roupas e ele pedia para a moça da loja pegar as roupas. Pega essa aqui, essa cor. Pega, eu vou pedir para ela experimentar isso aqui, que pode ficar... Gente, ele deve ter feito um esforço enorme. Agora, é claro, se você vai se esforçar, se esforce mesmo. Né? Eu não acho tu não vai gostar se eu fizer isso. Não. Ou então, conversem. Né? Por exemplo, o Rodrigo não gosta, e tudo bem para mim, eu não estou chateada com isso. Vai lá, dá o dinheirinho lá para sua esposa, ou fala, meu amor, vai lá, gasta lá esse dinheiro, compra lá sua roupa. Né? Não é todo dia também que a gente vai para o shopping. É isso aí, é isso aí. Então, assim, a gente fazer um esforço, né, dos dois lados. A mulher, para ser um pouco mais... Cleide está de parabéns, Cleide. Assistiu lá o MMA, né? Sei lá. MMA. Tá de parabéns, porque faz parte também. A Aline fica nervosa. O Jada quer falar. Fala, Jada. Bom dia, gente. Então, eu sempre tive uma visão em relação a isso, a questão da individualidade, né? Porque apesar da gente ser um casal, a gente precisa ter nossas individualidades, porque isso também é uma coisa sadia no relacionamento. Eu sempre pensei dessa forma. E aqui eu tenho uma estratégia. A gente organiza nosso final de semana, tem que fazer isso, fazer aquilo. Né? A nossa filha tem uma série de coisas que ela faz. E aí o que acontece? Eu sempre incluo meu futebol, porque isso aí é uma coisa que eu não abro mão. Né? É uma higiene mental para mim. E aí, independente de eu chegar moído do futebol, se eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu vou cumprir aquilo ali, entendeu? E assim, nada de cara feia, porque assim, a gente combinou. Então, se foi combinado, né, eu tenho que entender, entendeu? Então, a gente tem esse hábito aqui e graças a Deus, assim, as coisas fluem. Show! O combinado também não é caro e nem barato, né, gente? Esse dito popular, ele funciona perfeitamente. Já aconteceu, agora não mais, né? Mas já teve época, logo no início do casamento, já uns 5 anos atrás, eu jogava futebol terça e sábado, quarta e sábado, agora eu já não lembro. E sempre sábado tinha para nós aqui, tinha culto da juventude, sábado, sempre tinha programação da juventude. Ou então tinha um casamento para fazer, então sempre a gente estava envolvido, ou então a Aline queria ir a algum lugar e tal. E era isso, chegava meio esfolado, meio moído, mas tinha que rolar, né? Era o combinado, tinha aquele compromisso de rolar. Ou então, algumas vezes, não, esse final de semana a gente não vai fazer nada, de repente a gente vai viajar, passar um tempo junto, alguma coisa em família, ou a gente mesmo enquanto casal. Isso faz total diferença. E a gente tem que olhar para essa coisa, né? Esse desejo, né, de controlar, porque das duas uma, ou a gente realmente quer, a gente está sendo egoísta, né, porque a gente quer que o outro só faça aquilo que a gente gosta, ou que a gente acha que é o certo, ou que a gente acha que é o modelo ideal, ou porque a gente tem algum tipo de insegurança também. E a gente tem que olhar para isso. Deixa eu só falar a gente vai passar esses exemplos aqui que o livro traz para nós, mas eu aprendi, depois que eu entendi isso completamente, a minha vida, eu confesso para vocês que foi transformada no meu jeito de olhar as coisas e de tomar decisões. A gente tem, dentro da gente, há uma convicção. É igual tipo assim, eu não gosto de ir ao shopping, por exemplo. Eu não gosto mesmo. Mas isso tem a ver com coisas que eu vivi, que eu experimentei. Isso foi formado dentro de mim na minha infância. Rodrigo, isso está certo ou está errado? Quando eu entendi que pode ser estranho eu falar isso, né? Não é que não há mais certo e errado, não é isso. Mas essas posições, o gosto, igual a Aline falou assim, a esposa fala assim, eu não entendo como é que ele consegue ver futebol o tempo todo.
Quer ver uma coisa que às vezes aflige algumas famílias? Ele gosta de jogar videogame. Tem homens, né? Não vou falar jovens, não, mas homens adultos e já mais velhinho não, né? Nós não somos velhinhos, não, mas já maduro isso aí, igual que gosta de jogar videogame, por exemplo. Às vezes as mulheres não entendem, mas tem coisas que, como o Jader falou, e eu entendo ele porque comigo acontece a mesma coisa. Se eu não jogar um futebol, eu vou ficando agoniado. É aquela higiene mental, é um escape que a gente tem, eu não sei, e cada um tem o seu. Pode ser que sair com as amigas, seja ter umas lojas, né, pra gente, mulher. Pode ser. É uma coisa boa. Hein, Rodrigo? Fala. A gente tem uma brincadeira até de um grupo no futebol que a gente fala que o futebol é como se fosse a nossa cachaça, né? É aquela coisa que, né? Precisa estar por ali. Do popular, né? Isso, e tem coisas, cada um... Por exemplo, eu também curto, por exemplo. Eu já saí de casa de sábado de manhã. Tem 2 finais de semana que a gente até fez isso. Tô a fim de fazer alguma coisa, vou andar de moto. A gente até 2 finais de semana eu fui de moto a Penedo. Acho que eu até falei aqui com vocês. Mas eu já saí de moto para ir para lugar nenhum. Rodrigo, fez o quê? Saí de casa, aí fui lá para Grumari, pulei a serra, fui lá como é o nome daquele lugar lá? Barra de Guaratiba e voltei para casa. Parou em algum lugar? Não parei em nenhum lugar. Não tomei um café, um refrigerante, não comi um salgado. Só andei de moto e voltei para casa. E voltei felizão já. Então, cada um tem um escape. Vai ter gente, por exemplo, tem às vezes gente que gosta de pintar, gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de, sei lá, escrever. É o tempo da caixa do nada, que muitos... E a gente precisa desse tempo. Principalmente os homens. Os homens precisam muito desse tempo. Mas quando a gente entende, isso é certo ou é errado? Não é certo ou errado, é a necessidade do outro. E quando a gente entende isso, por que ele se posicionou assim? Porque para ele aquilo é importante, é relevante. E quando a gente entende que para o outro é relevante, para o outro tem todo o sentido o que está acontecendo, a gente começa a agir de uma forma diferente. Mas ele fala aí, gente, de alguns exemplos, a gente vai passar rapidinho. Rapidinho aqui, mas se você quiser, você pode comentar sobre eles. Ele fala assim, né? Os comunicativos muitas vezes se casam com pessoas quietas e pensativas. Né? É verdade. Os que levantam cedo frequentemente se casam com os que não madrugam. Pessoas que gostam de fazer as coisas acontecer, muitas vezes se casam com pessoas que gostam de ver o que acontece. Interessante, né? Pessoas que se baseiam na filosofia, um lugar para todo mundo e tudo em seu lugar. Não raro se casam com pessoas cuja pergunta mais comum é: onde está? Né? O organizado e o desorganizado, né? Os que gostam de fazer planos muitas vezes se casam com as pessoas que querem cuidar dos detalhes à medida em que vão aparecendo. Então, os planejados e os que agem sob demanda, né? Exatamente. Tem um lado certo, né? A gente, quando eu conheço gente assim, né? Claro, todo mundo é um ou é outro, né? A gente até falou, lembra daquele padrão DISC que a gente conversou aqui? A gente, eu não sei porquê, mas a gente se atrai pelo oposto mesmo, pessoas que são diferentes da gente. Para pensar, né? Tem coisas que marcaram na nossa vida e só foram marcadas porque saíram do planejado, saíram do controle. Eu já dei esse exemplo na igreja, mas vou te dar esse exemplo agora de novo. Quem já fez uma viagem para qualquer lugar? Todo mundo. Eu perguntar para você agora, assim, a viagem que deu tudo certo, saiu tudo como planejado, qual é a lembrança que você tem? Eu fui em tal lugar, achei a cidade bonita, comi num restaurante legal, sei lá, gostei lá da praia ou da serra, sei lá. Ponto. Agora, quando eu falo assim, fala uma viagem que te marcou, fala uma viagem que te marcou, a gente vai lembrar daquilo que saiu tudo errado. Na minha lua de mel, a gente casou e nós viajamos e as nossas malas foram perdidas. Então, coisas que, né, que só acontece uma vez, que a gente também depois ficou calejado, e a gente ficou 2 dias, né, praticamente, a gente estava com a roupa do corpo. Graças a Deus,
a gente tinha levado um casaco, e roupa de frio, que a gente estava num lugar de frio, e escova de dente estava na bolsa. Mas só isso. A gente andava pela rua, ficamos 2 dias com a mesma roupa, e um dia e meio. Fala baixo, sabe que você botou a mesma roupa uma vez, não tem problema, não morre, não. Não, mas assim, é interessante, até nessas coisas, como é que a gente reage de forma diferente, né? O Rodrigo falou, tudo ótimo. Que aí o rapaz que era o líder lá que tinha, Não, a gente contratou tipo a a gente, gente, né? E ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos amanhã aproveitar, a gente estava num lugar que tinha tipo estação de esqui e tal, de neve. Ele falou, vamos aproveitar amanhã, vamos para uma estação de esqui, que vocês vão ter que alugar roupa mesmo. roupa de frio, né? A gente aproveita, achei até legal a ideia do cara, porque realmente a gente ficou, né? Mas, gente, eu cheguei no quarto, eu chorava, entendeu? E o Rodrigo, tipo assim, de boa. Mas tudo bem. são essas coisas que fazem diferença, sair do planejado. E o cara planejado nessa hora, o organizado, caramba, era para ser assim, parece que tudo acabou, porque um negócio saiu fora do lugar. O organizadíssimo tem esse problema. E eu que sou mais, que tenho esse perfil mais, tá bom, não tem aqui, vamos lá, não tem lá, vamos aqui. Não tem arroz, come feijão, ou come ovo, ou come... Tanto faz, pô. E assim, são essas coisas que fazem diferença, porque a gente lembra de tudo que aconteceu, das gargalhadas que a gente deu, do choro que aconteceu, porque ficamos desesperados, porque as malas perdidas. Eu fiquei feliz, a Bessa, que eu ainda ganhei o dinheiro da companhia aérea para pagar mais um pedacinho da viagem. Então, assim, são coisas que eu lembro. Mas se tivesse saído tudo certo, a gente lembraria. A gente tem que entender também, né? O que a gente entender o organizado, né? Tipo assim, para mim é difícil. E a gente precisa compreender, sabe? Ser aquela coisa da escuta empática, né? De você se colocar no lugar do outro. Porque, gente, o outro é legitimar o sentimento do outro. Porque o outro tá assim porque ele é diferente, né? E a gente precisa se respeitar, né? A gente não pode querer impor sobre o outro. Eu sou assim. Eu sou organizada. Eu sou assim, eu penso muito antes de agir, então eu quero que ele seja assim. Não, ele é diferente. Da mesma maneira, ele também, né? Muitas vezes a gente precisa conversar, porque assim, isso é muito bom. Já falei aqui várias vezes, muitas decisões que eu tomei na minha vida profissional, né, de me lançar mais, de ser mais ousada, certamente teve uma influência do Rodrigo na minha vida. Né? Por outro lado, também, muitas vezes ele foi impetuoso, que é mais a característica dele, de agir mais de forma, né, impulsiva, e eu às vezes ponderava com ele, poxa, vamos pensar nisso, não é bem assim, né? Olha por esse lado, porque ele é mais impetuoso, vai tomando as decisões. Então, a gente tem que entender, primeiro, reconhecer as nossas diferenças, identificar e usar isso a nosso favor. Né? Ele é assim, peraí, ok, eu entendo que ele é assim, mas às vezes a gente quer mudar o outro. É isso que dá muito problema. Porque a gente quer que o outro seja o que a gente quer. E isso é uma atitude egoísta da nossa parte. Porque se o outro se tornar aquilo que eu quero, ele não vai estar mais sendo ele mesmo e ele não vai ser feliz. Né? Olha só, o 6 aqui. Os caseiros comumente se casam com os festeiros. Isso é uma verdade. Eu tenho um exemplo que eu admiro. São os primos meus, até o irmão do Bernardo e a minha prima Lu. Eles são exatamente assim. Meu primo extremamente caseiro e ela extremamente festeira. E eu acho uma coisa que é divertida. Ela já viajou sozinha algumas vezes, porque ela curte, ela é aventureira, mochileira, assim. Ela gosta de desbravar um lugar. Ele já é o cara que ele fica confortável, ele não quer viajar, ele não quer ficar com gente, ele prefere ficar em casa. E o que eu acho que é legal deles? Tudo bem. Então ela já foi viajar com amigas, já foi viajar sozinha, algumas vezes a Lúcia viajou sozinha. É um exemplo, cara, que eu acho assim, cara, que legal, que ótimo. Porque perceberam que eram extremamente diferentes nessa área e tiveram a maturidade de acordar algo. Poxa, você não gosta? Ok, então fique em paz. Eu gosto, então fique em paz, eu vou. Então, isso é extremamente construtivo. É claro que, né, a gente está né? A gente está falando de um casal, porque também tem casais, né, que vão para o outro extremo, né? E aí você fica assim, gente, esse casal está só vivendo na mesma casa, mas cada um está fazendo o que quer o tempo todo.
E não é isso, né? É o equilíbrio tem mesmo. que ter um equilíbrio nisso, né? As pessoas que dizem vamos ser lógicos, muitas vezes se casam com as que dizem, mas não parece certo. Tem vários exemplos. Os mãos de vaca, isso é verdade demais, Jesus. Os mãos de vaca muitas vezes se casam com pessoas que gostam de gastar, que dizem, você não poderá levar seu dinheiro para o caixão. Outro dia eu ouvi... Esse é o dinheiro com você. A gente estava vendo com um casal e ela falando assim, não, porque ele falando para o Rodrigo assim, não, eu preciso fazer um plano, né, de realmente... E eu estava só do lado ouvindo quietinha, né? E ele falando assim, não, a gente tem que fazer um plano para a nossa aposentadoria. Eu converso com ela. Aí ela falava assim, mas eu falo para ele, você não vai levar esse dinheiro para o seu caixão. Olha, pastor. Aí ela falava assim, ainda falava assim para ele, pastor, eu vou morrer, pastor. Ele vai ficar aí com o dinheiro todo, ainda vai dar falta mulher. Vamos gastar. E aí eu fiquei, gente do céu, realmente totalmente diferente. Cara, se a gente ler isso aqui, você vai ver que isso acontece na sua casa. Ó. Leitores ávidos, muitas vezes, se casam com viciados em televisão e corredores, muitas vezes, se casam com nadadores. Aqui em casa não tem esse caso, né, Luzia? Nem corredores e nem nadadores. Aí tá bom. Os que pulam os comerciais da televisão, não raro, se casam com os que assistem comerciais. E, de algum modo, fanáticos por música sertaneja se casam com amantes de sinfonias. Também não é o nosso caso. Mas, gente, isso acontece demais, demais. Alguém quer dar algum exemplo seu aí do que você é muito diferente aí da sua esposa, do seu esposo? Fala aí, gente. Fala aí, que a gente está falando nossos podres todo aqui e você fica só rindo da gente aqui. A gente fica, vocês só estão aí, eu tô vendo, hein, que você só tá rindo de mim, hein? Ó, ninguém quer falar, tá vendo, né? Ninguém quer falar, tá bom, vamos nós aqui. Pastor. Fernanda quer falar. Vai, Fernandinha. Então, eu estava até tentando lembrar. Falei, Marcelo, o que a gente é muito diferente? Mas isso é muito comum de mulher, né? Que eu fico o tempo todo ligada em tudo, pode estar acontecendo 10.000 situações à minha volta, eu vou dar conta de todas, e o Marcelo vai acontecer uma situação e ele não está nem aí, como o senhor já até falou hoje, né? Então, assim, isso é bem marcante na nossa vida, que ele fica assim, às vezes, eu falo, mas você não viu isso? Ele não vê mesmo. Deixa eu defender ele, não viu, não. Tadinho. Não viu, É como o senhor falou mesmo, ele... Coitada, às vezes me dá até pena, que eu falo, não acredito que... Olha, semana passada a gente estava na nossa casa lá em Itaipuaçu, eu estava até assistindo a EBD, por isso até que eu tenho fechado, porque a gente anda no momento preguiça, aí fica com aquela cara linda e eu fecho, né, o vídeo. Aí, do nada, eu tô assistindo a EBD, olha como é que é a cabeça de mulher. Minha escada, cadê minha escada, Marcelo? A escada daqui de casa, porque a gente tem um rapaz que limpa a nossa piscina. Marcelo, cadê a escada? Que escada? Ele nem sabia que a gente tinha escada de alumínio em casa. Eu falei, Marcelo, cadê a escada? A escada estava aqui, porque a gente tinha 2 meses que nós não íamos lá. Marcelo, cadê a escada? Cadê a escada? Fala com o André, cadê a nossa escada? Pastor, eu sei que aí ele mandou mensagem para o piscineiro. Realmente, o piscineiro tinha pego a escada, devolveu, e eu falei para ele, você fala para ele nunca mais mexer sem a nossa autorização. Você sabe que eu, o Marcelo e alguns outros irmãos, sabe quando é que a gente ia dar foto dessa escada? Nunca. Aí, eu ia lembrar que ele tinha escada, não vai lembrar que o piscineiro podia ter levado. Não tinha como. São essas coisas que é assim mesmo. Funciona. É verdade. E a gente levar, né, Fernanda, assim, as nossas diferenças com bom humor, sabe, gente? Tipo assim, isso é importante, né? A gente olhar para essas diferenças e dali extrair uma coisa humorada, né? Uma coisa boa. É porque, assim, a Fernanda estava falando assim, o homem tem essa característica mais esquecida, mas certamente cada um de nós, homens, tem outras qualidades também. Fala, Jada. É verdade. Pastor, rapidinho. O que eu estava fazendo lá em Nova Iguaçu. Tá picotando, Fernanda. É porque a gente está no carro. A gente estava fazendo lá em Nova Iguaçu justamente o que a gente aprende na aula de vocês, a gente coloca lá na prática em Nova Iguaçu.
E uma coisa que eu achei muito importante a gente até fazer para o nosso cônjuge, e foi o exercício que eu pedi para eles fazerem durante a semana, é justamente o reforço positivo. Antes de sair de casa, antes de ver as características que fizeram a gente se apaixonar pelo nosso cônjuge, o que a gente vê de especial nele, e reforçar diariamente, assim, sabe? Ai, você, poxa, eu te conheci, eu te achei um tchutchuquinho, você é uma pessoa super especial, atento com as coisas das crianças, tudo que eu podia colocar de positivo para ele essa semana foi o exercício que eu pedi que eles fizessem, né, lá em Nova Iguaçu, e vou ver como é que foi o resultado, porque não parece nada não, quando a gente coloca em prática o reforço positivo, a gente traz à memória e ao coração tudo aquilo que nos fez que nós nos apaixonássemos pelo nosso cônjuge e reaviva essa chama, porque o dia a dia faz a gente só olhar para o lado ruim, mas a gente precisa olhar o que fez nós nos encantarmos. Então, eu acho que é válido a gente fazer esse treinamento diário do que é bom, exacerbar o que é bom, não as coisas que são ruins, né? Outro dia eu conversei com uma mulher, Fernanda, na igreja, e ela veio falando do marido, e trazendo muitas questões, né? E aí, num determinado momento da conversa, eu falei assim, agora eu queria que você me falasse o que ele tem de bom. E aí ela começou a me falar, e ela falou várias coisas. Ele é um homem muito bom, ele é um homem de caráter, ele realmente tem uma coisa assim de prover para dentro de casa, ele é muito trabalhador. E ela foi falando uma lista de coisas. E eu falei para ela assim, querida, olha só, você falou tantas qualidades que o seu marido tem, só que isso que você está me trazendo é apenas uma coisa, né? Então, olha, foca no que é bom, né? Até porque, gente, quem é perfeito? Só Jesus, né? E eu falei, se ele for perfeito, querida, Jesus vai preparar ele e vai levar, né? Se ele estiver perfeito, fazendo tudo maravilhoso, Jesus vai levar ele. Então, olha para o lado positivo. E a gente não está falando, gente, óbvio, a gente não está falando de uma coisa que é essencial em qualquer pessoa, que é caráter. Caráter é uma coisa que é primordial. A gente está falando de atitudes, né, que todos nós temos, qualidades e defeitos. Agora, caráter, ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem, tá? Mas assim, e Jesus pode transformar alguém que não tenha caráter. Eu creio nisso. Mas se a gente casou com alguém que não tem caráter, né, aí a coisa é bem complicada, né? Mas vamos lá, Jade, fala aí. Então, aqui a gente tem uma coisa interessante, porque eu sou aquela pessoa que quero ser amigo de todo mundo é meu amigo, né? Até por conta da questão do futebol, então, assim, o cara é meu amigo. Aí, às vezes, Lúcia, por exemplo, tá precisando de montar um móvel. Eu tenho um amigo meu que faz. Ela, mas quem é teu amigo? É que ele jogou bola comigo há 10 anos atrás e tudo. Então, assim, eu tenho muito isso. Já ela fica naquela, não, eu tenho colega, amigo é uma coisa... E a gente é uma coisa muito engraçada. E aí eu tô aprendendo isso, que realmente é uma coisa que, assim, eu tenho escutado ela. Porque realmente é uma coisa que até para a gente passar para os nossos filhos, que nem todo mundo é aquela pessoa que você tem, é seu amigo, pode trazer para sua casa, até porque esse amigo de 10 anos atrás está num momento diferente do que eu. Ele é solteiro e sem filhos. E eu hoje sou casado e com filhos. Então não é que ele vai deixar de ser meu amigo, mas nós estamos em fases diferentes da vida. E aí é incompatível, né, aquela amizade. Não é que não possa ser meu amigo, mas é uma amizade incompatível. É a percepção que a gente fala de... Né, em tudo, tem um freia um pouquinho mais e o outro acelera um pouquinho mais. Um está mais atento e o outro mais relax. Em tudo. Se a gente olhar para isso, né, a gente, né, quando ele fala que o mão de vaca casa com gastador, com o que gosta de ler, casa com o que gosta de ver televisão. Para pensar, a gente acha que a coisa traz confusão, mas no meu entendimento, depois desses anos, isso é retrato da perfeição de Deus, porque são essas coisas extremas que, quando se juntam, trazem para um lugar de equilíbrio.
Porque imagina só se alguém, você fala assim, ah, mas esse cara gosta de ler. Então imagina se ele só lê o dia inteiro. Se ele só fizer coisa que é atrelada à leitura. Vai ficar um saco essa casa, não? Ou então também tem o cara que só vê televisão, não tem nada de cultura, não aprende nada, não se envolve com nada. Também fica um saco. Um saco não, que não é chato. Pode ser até divertido, mas não agrega nada, não se constrói nada. Então, no fim, essas diferenças, se a gente souber usá-las de forma adequada, elas vão trazer a gente para um lugar de equilíbrio, para um lugar onde a gente consiga ir ao shopping e passear de moto. Por exemplo, a Aline, eu sei que ela já fez alguns sacrifícios comigo de dar uma volta de moto, porque ela não gosta. Mas eu falei, poxa, você nunca vai, vamos e tal. Ela, pouquíssimas vezes, ela topou, mas... Olha, você está gravando de novo, hein? Olha o que você está falando aí, tá tudo gravado, hein? Então... eu acho que é isso. Ele até fala, só para a gente fechar aqui, são 5 passos que ele fala para maximizar suas diferenças. Primeiro, identifique as diferenças, então a gente precisa se conhecer. 2, procure vantagens em suas diferenças, gente. Olhar, peraí, como é que ele pode ser, né? Como é que a gente pode procurar vantagens nas nossas diferenças? Aprenda com as suas diferenças. Então, eu preciso ser um pouco mais, talvez, extrovertida, ser mais ousada, né? O Rodrigo ser um pouco mais calmo, né? Ter mais paciência, enfim. Aprenda, né, com as suas diferenças. Troque as palavras de condenação por palavras de afirmação. Então, ao invés de a gente julgar o outro, né, por conta daquilo que ele tem, a gente trocar por palavras de afirmação. Poxa, amor, eu admiro isso em você. Eu acho que isso é uma coisa tão boa, né, que você faz. Né? Por mais que aquilo seja estranho para você, né, mas valorize. E, por último, descubra um plano, que eu acho que é isso que o Rodrigo estava falando aqui por último, né? Descubra um plano para maximizar suas diferenças. Cada um vai ter que fazer um plano. Cada um vai ter que pensar de que maneira a gente pode usar as nossas diferenças a nosso favor. E a gente criar um plano mesmo, não é um plano, vamos desenhar, vamos escrever tudo, não. Mas é a gente pensar de que maneira a gente pode usar as nossas diferenças a nosso favor, no dia a dia, nos desafios que a gente enfrenta. Então, assim, gente, eu acho que é isso, né? A gente pensar, né, que a gente precisa, né? A gente já falou isso aqui, a coisa que a gente mais precisa como ser humano é se sentir aceito. Qualquer um de nós, né? Nós, como ser adultos, nossos filhos, e a gente precisa entender que o nosso cônjuge também precisa se sentir aceito, nas suas características, né? Então, que a gente procure, né, realmente olhar para o nosso cônjuge como Deus vê a gente. Porque Deus sabe, a gente não é perfeito, Deus sabe que Deus fez a gente assim, Deus fez a gente com essas características para a gente fazer, para a gente usar o nosso potencial para cumprir o propósito dele, né? E é assim que a gente tem que ver o nosso cônjuge. Pedir a Deus que nos ajude a ver assim. E se a gente é muito controlador, vamos pedir a Deus que tire isso da gente, né? Que a gente seja mais controlador. Fernanda, quer falar? Quero. Enquanto a Aline estava falando, eu estava aqui pensando, né? Porque uma das coisas que me incomoda no Marcelo é esse jeito dele meio lento e eu muito acelerada. Enquanto a Aline falava como eu posso maximizar essas diferenças dele, e é tão interessante que eu oro a Deus o tempo todo que eu fale menos, que eu seja mais calmo e tal. E justamente quando ela fala isso, o Espírito Santo vem falar a mim. Então, tá vendo? É justamente o que ele tem que você quer um pouco. Então, compreenda essa dificuldade. E tente ter um equilíbrio. Então, assim, realmente é muito importante a gente estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo, porque como eu posso orar tanto para querer ser mais calma, menos impetuosa, menos acelerada, e eu reclamar do meu marido ser extremamente calmo, devagar, e até admirar isso nele. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque eu oro tanto para fazer diferente e eu quero que ele seja mais acelerado. Não, eu tenho que amá-lo do jeito que Deus o fez, né? Porque ele é perfeito para Deus. Esse perfil diferente, mais calmo, mais tranquilo do Marcelo, que faz você... Imagina se você fosse completamente
somente acelerada do seu jeito. Eu garanto a você que você ia tomar muito mais ações erradas, ia dar muito mais cabeçadas do que possivelmente você dá, porque isso acontece comigo. A Aline já por causa do jeito dela de ponderar um pouco mais, já me tirou de algumas enrascadas de negócio, enrascadas de tomar alguma decisão errada, seja profissional, seja pessoal, porque eu quero resolver naquela hora aquilo que tem que acontecer e tal. Quantas vezes isso já aconteceu? São esses os resultados da gente perceber e dar atenção, né, Fernando? Uma coisa que é extremamente relevante. Não adianta, né, não adianta você orar e Deus está falando assim, cara, é igual aquele cara que pediu para Deus salvar ele do alagamento, aí vem um menino de barco, Deus falou assim, não, eu vim aqui te salvar. Disse, não, eu estou esperando Deus me salvar. Aí vem um cara de prancha, ele também, não, estou aguardando Deus. Aí vem um cara de helicóptero, estou aguardando Deus. Aí ele morre afogado. Aí ele vai no céu, chega e fala assim, Senhor, eu fiquei esperando o Senhor me salvar. Ele falou assim, cara, eu mandei o camarada de prancha, eu mandei o cara de barco, o cara do helicóptero. Era eu que estava querendo salvar você. É porque isso tem a ver com a gente, às vezes, eu falo assim, às vezes a gente quer uma intervenção sobrenatural, Deus está aí do teu lado. Você, eu estou mandando o Marcelo te acalmar, Fernando. Rodrigo, eu estou falando para a Aline aí, te acalmar, te dar uma palavra de sabedoria para você não resolver agora, para você pensar um pouco mais e tal. Ele está agindo o tempo todo e usando, na maioria das vezes, quem está mais próximo a gente, que é o nosso cônjuge. Então, e o outro lado também serve, né? Por exemplo, para a Aline e para o Marcelo e para outros, talvez, que sejam mais ponderados, queiram ter tudo mais arrumado. Acelera um pouco mais aí. Mandei o Rodrigo aí acelerar você. No caso do Marcelo, a Fernanda está acelerando. E outras, assim, é assim que Deus vai trazendo equilíbrio para dentro da nossa casa. Parece simples, mas é assim mesmo que funciona. Beleza, gente? A gente precisa encerrar. Vamos fazer uma oração para a gente correr para a igreja. Se você estiver aí com o seu cônjuge, dá a mão para ele aí para a gente orar. E a gente quer abençoar aí a vida de vocês. Amém. Amém? Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por tudo que a gente tem aprendido durante esse tempo. Deus, o Senhor nos fez diferentes e isso é maravilhoso. A gente quer te agradecer, Deus, por isso. Porque nós não somos iguais, nós temos, né, as nossas qualidades, os nossos defeitos. Deus, e que maravilhoso saber que o Senhor planejou e projetou que a gente fosse assim. E que nós usássemos essas diferenças, Senhor, para que a gente possa cumprir, Deus, o teu propósito, Deus, aqui na terra, como casal, como família. Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a enxergar o outro com os teus olhos. Deus, a ver, Deus, o melhor que o nosso cônjuge tem. Deus, a usar as nossas diferenças em nosso favor. Deus, e que toda investida, Deus, do inimigo, de usar as nossas diferenças para nos causar conflitos, para nos separar, venham cair por terra em nome de Jesus e que a gente possa usar, Deus, as nossas características para realmente alcançarmos, Deus, o melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Nós abençoamos cada família, cada casal. Deus, nós estamos crescendo. Deus, e nós vamos... Você é uma desnaturada mesmo. Você está abandonando seu primo. Amém. Em nome de Jesus. Beleza, gente? Que Deus abençoe você. Feliz Dia dos Pais. Se você não estiver lá na igreja, comemore aí com a sua casa. Se você estiver lá, já a gente se vê. Tá bom? Um beijo. Vou lembrar você aí do canal, né? A gente está subindo as aulas lá no YouTube. Então, se você quiser dar uma olhada depois ou até mandar para alguém o link, fica à vontade. Está tudo disponível lá, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Vou compartilhar. Feliz Dia dos Pais para todos. Valeu! Bom domingo para todos aí. Bom domingo, valeu! Valeu, abraço. Tchau.